Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Coreia do Sul, da lei marcial à destituição do presidente. Busy breaking news day on CBS News 24/7. Welcome back. I'm Reed Cowan. So we continue to follow that breaking news out of South Korea, where the country's president declared martial law. And you're seeing people in the streets and elsewhere. This move drawing hundreds of those protesters to the South Korean Parliament building as we speak. They're waving flags. We are also starting to see military vehicles on what are otherwise very peaceful streets in South Korea. O presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol declarou a lei marcial e 5 horas depois afirmou que a iria suspender. O recuo do presidente surgiu na sequência da aprovação na Assembleia Nacional de uma resolução exigindo o fim da medida. A declaração da lei marcial proibiu todas as atividades políticas e atribuiu ao presidente o controle sobre os meios de comunicação, o que provocou várias manifestações no exterior do Parlamento. Entretanto, as Forças Armadas sul-coreanas proibiram o acesso dos deputados à Assembleia, enviaram soldados para dentro do edifício e colocaram helicópteros a sobrevoar a zona. Yoon Suk-yeol acusa a oposição de centro-esquerda, de atividades anti-estatais, de conspiração para uma rebelião e de simpatizar com a Coreia do Norte. O líder da oposição rejeitou as acusações e defendeu que não há razão para declarar a lei marcial. A decisão do presidente também foi criticada pelo líder do seu próprio partido e o mais provável é que o presidente venha a ser sujeito a um processo de destituição, como já reclamaram vários deputados. Esta foi a primeira vez que um presidente sul-coreano declarou a lei marcial desde o fim da ditadura militar no país, no final da década de 1980. Para nos explicar o que se passa, na Coreia do Sul convidamos Tiago André Lopes, professor de Estudos Asiáticos e Diplomacia na Universidade de Lusíada do Porto, que considera que a destituição do presidente abre uma porta muito perigosa politicamente para a Península Coreana e pode estimular a Coreia do Norte a uma eventual invasão do país vizinho. Bem-vindo ao P24, o seu dia começa aqui. Bem-vindo, Tiago André Lopes, e obrigado por estar neste P24 para nos explicar esta intrincada vida política da Coreia do Sul. Porquê é que foi decretada a lei marcial? É uma excelente questão e foi obviamente um acto precipitado do presidente. O presidente da Coreia do Sul, eu creio que não pensou em toda a extensão do que estava a fazer. Portanto, Yoon Suk-yeol, é verdade que tem tido uma vida muito difícil. Desde abril deste ano, as últimas eleições parlamentares puseram o seu partido como minoritário, tem 108 lugares num parlamento com 300 deputados e, portanto, a oposição controla 192 lugares, tem toda a capacidade para reverter a legislação do presidente, tem sido muito disruptiva na questão das nomeações dos procuradores-gerais, já 22 nomeados pelo presidente vieram para trás e, em particular, neste momento, o Orçamento de Estado está a ser discutido. A oposição quer um Orçamento de Estado mais contido, com menos gastos, querem reduzir o Orçamento de Estado em cerca de o equivalente a 3 mil milhões de euros, cortando em setores como a defesa, por exemplo. E esse é o ponto de partida para o argumento que ele usou, que partidos políticos com simpatias para com a Coreia do Norte estariam a minar a robustez da democracia sul-coreana e ele, na sua benemérita atitude, iria decretar a lei marcial, sendo que o modo como ele decretou a lei marcial, em que ele basicamente suspendeu durante, agora sabemos, 6, 7 horas, todos os partidos políticos, os conselhos parlamentares, os conselhos regionais, os conselhos provinciais, toda a comunicação social, mas depois deu indícios de que a coisa era mais séria e mais grave, quando, por exemplo, no 5º ponto da declaração de lei marcial, ele convoca os médicos para se apresentarem junto dos hospitais nas próximas 48 horas. Dá um bocadinho a ideia, ficou a ideia no ar ao início de que ia haver um conflito ou com o Norte ou alguma questão interna, uma guerra civil, uma conflagração, e portanto ficou claramente a percepção de alguma paranoia política que depois não se justificou, porque o Parlamento acabou por reverter tudo o que aconteceu. Mas é ainda muito mais surpreendente que o presidente nem sequer tem o apoio do seu próprio partido no Parlamento. Essa é a parte que eu acho que não foi bem medida da parte de Yoon Suk. Eu acho que ele, parece-me claramente agora, que ele não falou com o partido, não falou com o primeiro-ministro, porque é curioso que antes do partido se manifestar, já o primeiro-ministro, que é do mesmo partido político, tinha dito que era contra esta manobra. E, portanto, a partir do momento que o Primeiro-Ministro diz que é contra a manobra, alguma coisa de estranho se passa entre a Presidência e o Primeiro-Ministro e
O Parlamento votou de forma, isto agora vai parecer estranho, de forma unânime, mas apenas com 190 votos, a reversão da declaração de lei marcial, porque na altura só estavam no Parlamento 190 deputados, ou seja, alguns deputados já tinham abandonado ou estavam em comissões fora do Parlamento e não conseguiram voltar ao Parlamento quando foi decretada a lei marcial, porque automaticamente a polícia fez cordão sanitário ao Parlamento e, portanto, não permitiu o regresso. E, portanto, todos os partidos votaram, têm maioria para reverter a lei marcial que vai ser revertida. Claramente ele não falou com o partido dele, claramente ele não mediu a extensão do que estava a fazer. E há depois aqui outros ingredientes, isto é uma verdadeira novela política, é que tem o ingrediente de, ele tinha tido um embate parlamentar por causa da sua mulher, a esposa do presidente, a primeira-dama, está envolta num escândalo de manipulação de preços, de manipulação de valores na Bolsa e de uso indevido de fundos públicos. Portanto, nas últimas 3-4 semanas a Coreia do Sul esteve mergulhada numa intensíssima polémica por causa da primeira-dama. A mesma Coreia do Sul que recebeu há uma semana e meia atrás, 2 semanas, a visita do Ministro da Defesa da Ucrânia para lhe dizer basicamente nada, não vão enviar equipamento, porque ainda por cima as sondagens neste momento são todas desfavoráveis ao envio de equipamento para a Ucrânia e, portanto, o Presidente ficou de mãos atadas para aquilo que ele queria que fosse na altura uma manobra de charme diplomático que não funcionou. E, portanto, nesta altura a discussão parlamentar sobre o Orçamento de Estado claramente está a minar e a corroer a saúde da democracia sul-coreana e parece-me que é um mau indicador, porque esta instabilidade política, e nós não podemos ser aqui inocentes quanto a isto, Amilcar, esta instabilidade política pode ter um problema a médio prazo, dar um sinal à Coreia do Norte de que este é o momento certo para invadir. Porque o cenário político que agora vai ficar para as próximas semanas, isto não termina aqui, isto não vai terminar neste momento. Portanto, o próximo passo será o pedido de destituição do próprio Presidente, não é? Exatamente. Já houve um deputado de um partido minoritário, que, se eu não me engano, é deputado do Partido Nova Reforma, tem 3 deputados apenas este partido, que disse que o caminho seguinte é necessariamente a destituição do Presidente. E já havia indícios, até do partido com 170 deputados, o Partido Democrático, que também se preparam para pedir a destituição do Presidente da Coreia do Sul. É provável que até com o apoio de deputados do seu próprio partido, porque depois há aqui um outro problema com esta lei, com a lei marcial. Sabemos agora, porque aos poucos começamos a saber, que a lei viola os procedimentos para ser declarada, porque a lei marcial da Coreia do Sul, para ser declarada, ela tem que ir primeiro a uma aprovação do governo. Portanto, há uma reunião do Conselho de Ministros que aprova o Presidente, que pode fazer a declaração, que depois pode ser revertida pela Assembleia Nacional. Sendo que a lei marcial diz 2 coisas em particular. A reunião é obrigatória, isto não é facultativo, e ele não a fez. Ele anunciou a lei marcial sem reunir com o governo. 2, ele mesmo que quisesse, a lei marcial não lhe dá poderes para prender líderes políticos, porque a lei marcial, a política, não levanta a imunidade parlamentar dos deputados. Portanto, ficamos sem perceber o que é que ele queria. Mas, para além disso, não há uma justificação válida para a lei marcial, ou seja, a lei estava morta à sua partida. E isso fragiliza muito a figura do Presidente, porque ele é também chefe de governo, não é só chefe de Estado, e, portanto, eu acho que nós, nas próximas semanas, nos preparamos para ver o que vimos em 2014, quando a Presidente Park, na mesma altura em que a Presidente Dilma Rousseff foi deposta, ele vai ser possivelmente destituído também, e é um mau indicador para a saúde de uma das poucas democracias estabelecidas na Ásia do Sul. E as alegações de que o Partido Democrático poderia ter simpatia ou alguma conspiração para uma rebelião com a Coreia do Norte é algo que faz sentido, ou é um falso argumento para um desastrado golpe de Estado ou alteração do regime político? É um argumento fácil de usar, difícil de comprovar. Ou seja, este novo Partido Democrático é uma coligação de vários partidos, tem pelo menos 7, dos quais 5 são pequenos, e há 2 mais à esquerda, que aquilo que pugnam não é necessariamente por uma amizade, mas pugnam pela aproximação à Coreia do Norte, ou seja, uma via diplomática, negocial, e não uma via de confrontação que tem sido defendida por este Presidente. Portanto, há de facto uma maior abertura, mas eu não ia tão longe quanto classificar como simpatia. Agora, é uma instrumentalização do medo fácil, e nós temos um ponto igual aqui na Europa. Se o Amilcar reparar, quer na Bulgária, quer na Roménia, quer na Moldova, sempre que corre mal há o espectro de a Rússia é que fez.
é a mesma coisa, é o mesmo argumento, é um argumento simplista para galvanizar a opinião pública quando há um inimigo comum que mete medo a toda a gente e que vem para destruir toda a gente. Neste caso, o inimigo comum é a Coreia do Norte e, obviamente, é a China por via indireta. China é essa que foi dos poucos Estados a pedir aos cidadãos para não se manifestarem politicamente no espaço público, porque o ambiente político está crispado na Coreia do Sul. Os Estados Unidos também reagiram com alguma contenção, não se atreveram a grandes interpretações sobre o que é que estava a passar, não é? É verdade. Quer os Estados Unidos, quer o Reino Unido, quer a Alemanha, acima de tudo, disseram que estavam preocupados, porque eu acho que eles percebem o que nós estamos agora a discutir. A destituição abre uma porta muito perigosa politicamente para a Península Coreana e pode estimular a Coreia do Norte, de facto, a manobras mais precipitadas daqui para a frente. E quem é este Yoon Suk-yeol? Como é que nós o podemos classificar? É um populista de que género? Yoon Suk-yeol é um populista que estava habituado, que chegou ao poder há 3 anos atrás, ele chegou em 22. Quando ele chegou ao poder há quase 3 anos atrás, ainda não está, é preciso também quem nos ouve perceber uma coisa: os mandatos na Coreia do Sul são mandatos únicos de 5 anos, portanto não é permitido 2 mandatos consecutivos, portanto os presidentes fazem um único mandato de 5 anos. Quando ele chegou ao poder tinha maioria parlamentar que perdeu e, portanto, na altura em que ele chegou ao poder, ele defendia reforço da aliança com os Estados Unidos, defendia um novo processo de aproximação diplomática ao Japão. A Coreia do Sul e o Japão têm dado passos tímidos, mas continuados para normalizar as relações depois da Segunda Guerra Mundial. E este presidente, nesse sentido, abriu a porta a manter esses passos lentamente, mas defendia relações menos diplomáticas e menos cordiais com a Coreia do Norte. Ele chegou ao poder instigando um bocadinho o balão do medo de que a aproximação à Coreia do Norte vai se virar contra nós porque estamos a convidar o inimigo para dentro de casa. E o problema dele é que a agenda económica dele falhou, ele não conseguiu pôr a Coreia do Sul a crescer e nas últimas eleições, em abril deste ano, levou um verdadeiro cartão amarelo, eu quase diria cartão vermelho da opinião pública, quando reverteu o seu partido para a oposição, para uma posição minoritária. Portanto, ele governa um bocadinho de mãos atadas. Para mim há uma ponte fácil de fazermos. Infelizmente parece-me que a Coreia do Sul está a antecipar-se ao que está a acontecer um bocadinho em França, com outros contornos, mas é um governo minoritário de mãos atadas, incapaz de governar e que usa artifícios legais que agora os fragilizam. De um lado, um artigo constitucional que vai possivelmente levar a uma deposição, do outro lado, a lei marcial que vai possivelmente levar a uma destituição. Para terminar, Tiago, qual é a importância dos procuradores na Coreia do Sul? O presidente é um ex-procurador e uma das questões de fundo aqui nesta batalha política está relacionada com a nomeação e com a destituição de procuradores gerais. Porquê? O procurador tem um poder muito parecido com os nossos, ou seja, tem autonomia para investigar crimes, tem esta questão em particular prende-se com o braço de ferro que a oposição decidiu fazer ao presidente, até pela questão simbólica dele ter sido procurador. E por isso é que dos vários procuradores que ele já nomeou, 22 foram destituídos pelo Parlamento. Havia já a ideia, e o Presidente disse isso no seu primeiro discurso hoje, ele sabia que os próximos 14 também iam ser destituídos. Portanto, há claramente um braço de ferro entre o Parlamento e o Presidente para lhe mostrar ao Presidente que quem manda é o Parlamento, que é o Parlamento que faz aprovar as leis. E aqui a única coisa que o Presidente podia ter feito era um processo negocial diferente e há um argumento que ele podia ter usado, que o Parlamento está a dificultar a autonomia jurídica do país. É verdade. O Parlamento da Coreia do Sul, porque está demasiado politizado e radicalizado, está a interferir com a autonomia do sistema judiciário. Isso o Presidente tem razão. Mas não era como a lei marcial que ele ganhava este argumento. Tiago, muito obrigado pelos esclarecimentos e por nos ajudares a perceber o que é que se passa neste momento na Coreia do Sul. Obrigado, eu. O Sindicato Nacional dos Bombeiros Chapadores diz que o governo cancelou todo o processo negocial com estes profissionais. Decisão tomada depois do protesto desta manhã em frente à sede do Executivo em Lisboa. Para terminar, o governo rejeita negociar com bombeiros chapadores sob coação e propõe o aumento gradual do suplemento de risco e função. Em comunicado conjunto dos secretários de Estado da Administração Local e da Administração Pública, o Executivo salienta que está a propor fixar o suplemento de risco em 100 euros no ano de 2027. Profissionais de todo o país protestaram ontem em Lisboa com o recurso a petardos, buzinas e palavras de ordem por uma revisão e valorização profissional. O governo suspendeu a reunião que estava em curso. Saiba mais em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã.
O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.